Agora o assunto é muito importante, principalmente para você que tem um bebê em casa ou na sua família. Falar em displasia do desenvolvimento do quadril, a DDQ. O nome é diferente, mas de maneira simplificada é quando a articulação do quadril do bebê não se forma da maneira correta. Pois é, né, Abi? Como consequência, se o diagnóstico não for feito corretamente no tempo certo, a criança pode não se desenvolver normalmente e aí ela vai sofrer, né, com dores e até com dificuldade para caminhar. Por isso, o acompanhamento do pediatra já nos primeiros meses de vida é tão importante, viu? Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre esse assunto e saber como garantir um quadril saudável para os nossos pequenos. Quem vai nos ajudar nessa conversa é a pediatra Giovana Mota. Doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Bi. Obrigada, doutora. Por receber aqui. Nós que agradecemos. Obrigada, viu? Muito Bom obrigada. conversar com você, fica à vontade. Doutora, quando a gente fala, né, em DDQ, eu não sei se é algo que a gente tem falado mais agora, mas antigamente parece que não se falava tanto sobre esse assunto, parece que não se observava tanto. É algo que é só minha impressão ou realmente agora a gente consegue entender mais sobre isso? Então, Abi, hoje nós temos mais estudos sobre isso, mas já existe relato, inclusive em múmias, com DDQ. Então, é uma coisa muito antiga essa doença e já existe, né, relatos e estudos falando. Mas atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma doença que tomou uma proporção que começaram a enxergar a importância do diagnóstico precoce. Porque já conhecia, já se estudava, mas operava a criança. A criança usava gesso, fazia cirurgia. Muitas vezes um adulto, porque essa doença até na fase adulta, ela é uma doença silenciosa. Então, para vocês terem uma ideia, o pé torto, a criança nasce com o pé torto, os pais olham, veem, já quer logo tratar. E hoje tem um tratamento muito rápido, então eles querem fazer imediatamente. O quadril está ali guardadinho, ninguém vê. Não percebe, né, doutora? A criança não sente dor, porque ela não põe o peso do corpo dela ainda nessa articulação. Verdade. Então não dói, então não chora, os pais não sentem, não percebem. E podem acreditar que mesmo médicos experientes podem não perceber a displasia logo no começo. Olha, doutora, e como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico precoce, ele é feito com a ultrassonografia do quadril. A princípio, o diagnóstico era puramente clínico, naqueles tempos áureos. E saiu um trabalho agora em 2017, mostrando que 50% das crianças que necessitam de tratamento nascem sem sinal clínico. Muitos pediatras eram até falando, um erro médico, e às vezes processados por isso, porque deixou passar aquela doença na criança. E hoje nós temos o conhecimento que não foi o erro médico, a criança nasce sem nenhum sinal clínico. Então, o diagnóstico precoce assertivo é a ultrassonografia do quadril, sendo que existe um método ultrassonográfico que é considerado o padrão ouro, é o que tem uma acurácia maior. Como existem outros, então muitos países e até aqui no Brasil, nós realizávamos todos os métodos, até chegar à conclusão que nós também estávamos deixando passar algumas coisas pelo tipo da avaliação que estava sendo feito, mesmo que a criança tivesse acesso ao exame. E doutora, como é que funciona? Quando a gente vê a criança, a gente pensa que só colocando a mão na cintura você vai conseguir observar, né? Medir. Mas é unilateral, é bilateral? Como é que a gente consegue observar isso? Então, a atenção que os pais, vamos falar dos pais primeiro, porque são leigos, e o que eu posso observar no meu filho para falar, será que ele tem displasia? Então, os bebês, você sabe aquelas preguinhas lindas do bebê, né? Aquelas coisas gordinhas, deliciosas. Então, essas pregas podem ter assimetria, uma ser mais profunda que a outra, principalmente a da região glútea, do bumbum. Quando você põe a criança deitado de barriguinha para baixo, você consegue observar aquelas preguinhas do bumbum e da coxa e elas, às vezes, elas são assimétricas. É um sinal bom de falar com a pediatra, de mostrar a pediatra. Eu tenho a história de um pai que ele era engenheiro. E quando abria a perna da filha para trocar a fralda, ele percebia que uma perna abria mais que outra. Engenheiro, a gente sabe, né? Tudo matemático, milimétrico. Então, ele que falou para a pediatra que ele, toda vez que ia trocar a fralda da filha, e a esposa dele não percebia isso. Então, é um sinal também que os pais podem perceber. Quando for trocar a fralda, percebe se ela tem diferença, se uma perna abre mais que a outra.
porque a doença geralmente é bilateral, mas pode ter de um lado só. Então, tudo isso dá a simetria da prega, dá essa coisa também de ver que uma perna abre mais que outra. E tem um clique, que é o que mais chama atenção, como se fosse um estalido, né? Então, os pais sentem uma crepitaçãozinha, um estalido, é mais sentido do que audível. A gente sente isso, quando pega a criança parece que está em clique, como se estivesse frouxo. Sabe aquela coisa que está frouxa, não está encaixando direito? Então, os pais podem observar isso também, se eles sentem alguma diferença. Aí a criança, isso logo a gente está falando bebezinho, quando nasce, e aí começou a engatinhar. Teve dificuldade para engatinhar ou para caminhar, é um alerta também. Porque o ideal, a gente fala assim, o período ouro de tratamento, até 3 meses de idade, porque a curva de crescimento desse osso da bacia, ela é uma curva exponencial nessa fase, depois atinge um patamar e ela vai mais lenta. Por isso, nós chamamos de período ouro de tratamento. Mas, quanto mais cedo, melhor. Então, passou, meu filho já passou de 3 meses, vale a pena eu fazer o diagnóstico? Claro que sim. E daí o que a gente vai perceber é isso, os pais vão perceber dificuldade para engatinhar, dificuldade para caminhar, aquela criança que arrasta o bumbum e não engatinha direito, né? Então, o diagnóstico precoce, excelente, mas antes tarde que mais tarde. Doutora, a gente tem aqui alguns fatores de risco indicados. Eu ia perguntar justamente isso para você, né? Para aquelas famílias também que estão com criança recém-nascida e que conseguem olhar para isso então na sua gestação, ou para as gestantes, onde que deve estar a atenção? Quais casos, quais perfis de mães ou de gestação podem ser casos de risco? Então, esses fatores de risco nós temos 2 principais, que a gente fala são 2 principais, que é muito importante para as gestantes. É a criança estar sentadinho durante a gestação, aquela posição de bumbum, né, que a gente fala apresentação pélvica. Durante a gestação, o maior risco é no último trimestre. Mas eu costumo falar que é bom alertar o pediatra que vai receber esse bebê se ela ficou sentada em qualquer momento dessa gestação. Porque muitas vezes a gente na gestação perde a noção do tempo, né? Então, muitas vezes fala, será que foi o 3º trimestre? Será que foi o 2º? Não importa. Esteve sentada em qualquer momento da gestação, já comunica a pediatra. Esse é um fator de risco muito importante, considerado principal. E a história familiar também. Se tiver apenas um membro da família acometido, aumenta muito a chance da criança ter. Se fala muito em história familiar de 1º grau, pai, mãe, irmão, que são muito próximos. Mas, se tiver qualquer história familiar, deve ser também levado em consideração. E os outros fatores de risco, nós chamamos de fatores de risco secundário, que é a menina. Por ela ser menina, os hormônios da mãe atravessam a barreira da placenta e dá uma frouxidão maior na articulação e aí pode levar à displasia. É mais comum, então, em bebês sexo feminino. Além disso, uma coisa interessante das meninas para os meninos, que o osso do fêmur, na menina, ela sai um pouquinho mais para o lado do que para os meninos. Os meninos saem bem do centro. Por isso a gente rebola e eles não. E isso também, o estímulo da cabeça do fêmur nesse osso é que faz o osso crescer em profundidade. Então, elas tendo a frouxidão que o próprio hormônio leva e mais essa coisa anatômica, tem maior risco do que os meninos de ter a displasia. E isso é tão interessante, doutora, porque quando as mulheres começam a correr, a praticar corrida, a gente fala muito isso, né? Para você não correr rebolando demais, porque, né? E a gente tem essa tendência de jogar o corpo mesmo, porque é feminino, né? Da mulher, para realmente não dar esse tipo de dor ou, de repente, ter algum problema mesmo, né? E muitas vezes a gente tem e não sabe. A displasia ela é uma doença silenciosa. Você pode chegar à fase adulta sem saber que você tem. E vai descobrir depois que são aquelas que têm o desgaste da articulação muito cedo. Então, aquelas pessoas que têm desgaste da articulação precoce, a maior parte delas tiveram a displasia do quadril e que não foi diagnosticada na infância. Então, hoje tem hospitais com fila de espera de crianças para ser operada entre 2 e 5 anos de idade. Nós temos um instituto beneficente que eu fundei para cuidar das crianças com displasia e que uma mãe está há 4 anos na fila do SUS esperando a cirurgia da filha dela. Nossa! Então, é uma coisa muito séria, muito grave e que poderia ser evitado
com uma ultrassonografia realizada no momento certo. Queria perguntar justamente então isso, doutora. Com o diagnóstico precoce, esse tratamento evoluiu muito? Como é que é o tratamento hoje para quem não tem contato de perto com a DDQ? É um tratamento lindo. Eu falo que é um paraquedas que o bebê fica para aprender a correr e a caminhar. Então, é um suspensório, que chama suspensório de Pavlik, e que coloca a perna da criança na posição adequada para colocar a cabeça do fêmur no fundo da cavidade acetabular, que é para fazer esse osso da bacia crescer em profundidade. Então, esse suspensório, que é o paraquedas deles, para eles aprenderem a caminhar, correr, pular, sem problemas, ele usa de 8 a 12 semanas e fica normal, como se ele estivesse nascido normal. Só esse tempo? Só esse tempo o tratamento. Nossa, eu achava que era muito mais tempo. A Bi, vou te contar o melhor. As crianças amam. Por que elas amam? Os pais se assustam. E aí, porque muita gente fica com dó, né, doutora? Fica assim, judiação, tá aprendendo, tá aprendendo. Exato. E pai e mãe, eu costumo falar que quando o filho nasce, a gente quer que eles venham poliglota, com diploma debaixo do braço, pra gente nem mandar estudar. Não é a realidade, e aí vem a displasia. Só que a criança dentro do útero, ela estava presinha no útero, com as perninhas ali, apertadinho, ele estava super apertada. E o que acontece? Quando você coloca no suspensório, ela lembra essa fase da vida dela que é deliciosa. Olha. Sem contar que a posição da perninha fletida e aberta alivia a cólica, porque é uma posição boa para ela. Além de tudo isso, ainda dorme melhor, porque tem um reflexo que acorda muitos bebês chorando, que elas balançam o bracinho com o suspensório, como ela fica presinha, a perninha presa, reduz esses reflexos para ela acordar chorando. Gente, só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Então, assusta os pais, claro, e eu entendo perfeitamente. Eu sou mãe também de 2 filhos lindos e certamente se tivesse um diagnóstico de displasia, a gente ia se assustar, ia chorar. E eu falo para as mães, entendo perfeitamente, acho que deve chorar mesmo. As emoções da gente, a gente tem mais é que mostrar. Tem que viver. Mas tem que tratar. Né? Doutora, então, fica chora, o tempo todo, dorme, só tira para tomar banho. O tempo inteiro, só tira para tomar banho em alguns casos, Abi, quando o quadril ele tem uma displasia leve a moderada. Então, quando o quadril está o que a gente chama de centralizado à cabeça do fêmur, eles podem tirar para o banho. Se não, é banho de gato. Mas ninguém nunca morreu porque ficou sem tomar banho 2 dias, ainda mais um bebê, né? Nesse frio de São Paulo, ele ia adorar. Pois ia gostar também, né? Então... Você limpa, usa o lencinho nessa hora. E pronto, né? É isso. E é necessário fazer cirurgia em algum momento quando ela já está mais avançada ou não, doutora? Sim, então, quando o diagnóstico não é precoce e assertivo, que é muito importante que o método seja realizado da forma correta para se dar o diagnóstico. Porque muitas vezes você tem o exame, não foi feito adequadamente. E teve o diagnóstico inadequado e a criança perdeu o tempo do tratamento. Daí, dependendo da gravidade da doença e da idade da criança, aí ela tem a opção de usar um gesso para colocar essa cabeça do fêmur no lugar e aí vai ficar um tempo maior. Ou algumas vezes tem que soltar um tendão que exatamente dificulta a abertura dessa perna, que faz uma cirurgia, que apenas solta o tendão, coloca a cabeça do fêmur no lugar e a criança fica com gesso também por um tempo. E, quando mais grave, ainda tem que refazer essa articulação, né? Esse osso da bacia para que ele adapte bem essa cabeça do fêmur. Então, até um gesso que você nem precise tocar no tendão é muito mais agressivo para o bebê. Né? Fica só uma passagenzinha para o xixi e para o cocô, a higiene e os dias e a família e toda a questão emocional, familiar. O tratamento, a correção com o suspensório, doutora, é feito de maneira precoce e assertivo, resolve só nesse período, então. 8 a 12 semanas depois do desenvolvimento da criança. Depois do normal. desenvolvimento vai normal. Vai correr, brincar. Vida normal. O quadril, inclusive, fica normal, como se a criança estivesse nascido daquela forma. Nunca, não fica com... Completamente. Quando eles nascem, a cabeça do fêmur ela é toda cartilagem. Essa articulação do quadril, quando o bebê nasce, é praticamente cartilagem, 80%. Sabe aquele ossinho de galinha que a gente brinca, entorta, mas não quebra? Mais ou menos isso. Então, daí, dá pra gente moldar esse acetábulo, que é o osso da bacia, da forma que a gente quiser. Ele tem que tomar a forma da cabeça do fêmur para segurar. Então, você coloca a cabeça do fêmur lá, pronto.
está resolvido. Fantástico, né? Que aula, doutora. Volte mais vezes para a gente conversar, por favor. Sim, é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece. A Você gente de agradece, casa, aproveita para seguir a doutora, para fazer perguntas, se você quiser saber um pouco mais, @doutora Giovana Bragamota está aparecendo para você aí com 2 T's e o site é ultrassonografiapediatrica.com.br. Doutora, seja sempre bem-vinda, viu?